E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre expressões algébricas, certo? Introduçãozinha de expressões algébricas. Nós vamos saber como é que simplifica até essa parte aí, tá bom? Para depois vermos equações. Primeiro expressões algébricas, porque vocês têm que se familiarizar com letras, com incógnitas, com variáveis, para depois assim entrarmos no conteúdo de equação, certo? Vamos lá. A definição, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vamos lá, a definição e a gente conversa sobre. As expressões algébricas são aquelas expressões matemáticas que possuem números e letras, também conhecidos como variáveis. Utilizamos as letras para representar valores desconhecidos ou até mesmo para analisar o comportamento da expressão, de acordo com o valor dessa variável. Ou seja, pessoal, mas professor, qual é a diferença de expressão algébrica para equação? É pouca. A diferença é que na equação você tem que encontrar o valor de x, você tem que encontrar o valor de y, você tem que encontrar o valor daquela variável. A equação ela serve para isso. A expressão não. Geralmente as questões vão te dar um valor de x e um valor de y, para assim você fazer o cálculo. Ou então você vai fazer a simplificação, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? A diferença é essa. Na equação você tem que saber o valor daquela variável, você tem que descobrir o valor daquela variável. E nas expressões algébricas, geralmente você tem somente que representar, você tem que entender o contexto da questão e assim transcrevê-lo em forma de expressão algébrica, certo? Calma que vai ter alguns exemplos e vocês vão entender sobre. Nós também temos que ter uma ênfase sobre o que é uma representação algébrica, beleza? Vamos ver aqui, ó. Uma representação algébrica é quando você reescreve alguma informação dada usando álgebra, ou seja, usando letras, usando variáveis, tá certo? Geralmente a questão vai te dar um dado ali, vai te dar uma informação e você tem que transcrevê-lo em forma de álgebra, usando as letras, para assim definir a tua incógnita, a tua variável, tá certo? Vamos ver os exemplos aí, ó. Um número. Quando eu quero saber um número e eu não sei qual é esse número, pode ser qualquer número, eu coloco uma letra lá como a minha variável. Como eu não sei qual é o número, eu coloco uma letra. Pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o Z. Ou só pode ser qualquer outra letra? Pode, não tem problema, certo? Mas a mais usada é X, Y e Z, principalmente o X, tá certo? Recomendo que você use principalmente o X, tá certo? Para você não se embananar nas letras, para você não se confundir, tá bom? Aí quando você já tiver um hábito, quando você já tiver um certo domínio, você usa as outras letras para ir variando, certo? Um número eu coloco lá uma letra qualquer. No caso vamos usar o X aí que eu usei. O dobro de um número. Nós sabemos que todo número, como é que eu sei fazer o dobro de um número? Quando eu quero o dobro de alguma coisa, eu multiplico por 2, porque é o dobro. O dobro de 10, eu multiplico 10 por 2. Como eu quero o dobro de um número qualquer, eu não sei qual é esse número, eu vou multiplicar esse x por 2, ou seja, 2 vezes esse número, 2 vezes x. Okay? É assim que representa. A metade de um número. A metade eu sei que para conseguir a metade de qualquer coisa eu divido por 2. Ou seja, se há a metade de um número qualquer, esse número vai ser a minha variável, certo? Ou seja, x dividido por 2. X vai ser o número e por 2 porque é a metade desse número. A gente representa dessa maneira. A quinta parte de um número. Mesma coisa do exemplo acima. Ó. Eu quero saber a quinta parte de um número. Ou seja, eu vou dividir aquele número por 5 para assim ter a quinta parte daquele número. Ou seja, esse número eu vou representá-lo por uma variável, no caso o x aí que eu usei, e vou dividi-lo por 5 para assim conseguir a quinta parte desse número. E o quadrado de um número, último exemplo aí, ó. O quadrado de um número, eu sei que para me achar o quadrado de um número, eu tenho que elevá-lo ao expoente 2 ou multiplicá-lo por ele mesmo. No caso, eu pego um número qualquer, uma variável, boto x e elevo ele ao quadrado. Isso aí vai ser o quadrado de um número, certo? Bem simples essa representação. É você tirar o dado e transformá-lo em uma expressão algébrica, tá certo? Vamos ver também a classificação. Como é que são chamadas essas representações? Elas podem ser chamadas tanto monômios quanto polinômios, tá certo? Bem simples esse contexto. Uma expressão algébrica é conhecida como monômio quando ela possui somente um termo algébrico. Um termo algébrico é aquele que possui letras e números separados apenas por uma multiplicação entre eles. Um monômio é dividido em duas partes, o coeficiente,
que é o número que está multiplicando a letra, e a parte literal, que é a variável com o seu expoente. Ou seja, pessoal, o monômio ele é quando só tem um termo. Ah, professor, mas eu tenho uma letra e um número, são dois termos? Não, aquilo ali é um termo só, certo? Quando eu tenho 2x, é a mesma coisa que eu tiver duas vezes o x. Né? No primeiro exemplo aí, ó. No segundo exemplo, 4xy. É a mesma coisa que eu estiver multiplicando 4 vezes o x vezes o y, tá certo? O que difere um monômio de um polinômio é que no polinômio, a gente vai já ver, nós vamos ter adição e subtração. Quando não tiver adição e subtração, quando tiver somente assim, uma letra e um número, ou somente as letras, que é igual no último exemplo aí, ó, x vezes y vezes z, isso aí é um monômio, porque é só estar envolvendo multiplicação. Para mim ter um polinômio, eu tenho que envolver soma e adição nessa expressão. É bem simples esse contexto. E temos um coeficiente, é a parte numeral, tá certo, pessoal? No caso, 2x, o coeficiente é o 2, o coeficiente, no caso, é o 2, e a parte literal é o x. Segundo exemplo, 4xy, o coeficiente é o 4, e a parte literal é o x e o y. Terceiro exemplo, 10z, o coeficiente é o 10 e a parte literal z. E na última aí, professor, só tem parte literal? Não. Lembrando, o 1 ele é um número neutro na multiplicação, ou seja, tem ocasiões que ele não vai precisar aparecer. Mas no caso, x, y e z, se eu pegar isso aí e multiplicar por 1, não vai alterar nada. Ou seja, por isso que o 1 aí está oculto. É como se tivesse um 1 ali antes do x, tá certo? Se pedir qual é o coeficiente angular de x vezes y vezes z, aí você coloca lá, o coeficiente angular não, qual é o coeficiente desse monômio? É 1. E a parte literal, x, y, z. Quando não aparecer número, o coeficiente vai equivaler a 1, ok? Continuando aqui com os monômios, pessoal, tem uma característicazinha dele, ó. Quando as partes literais de dois monômios são iguais, eles são conhecidos como monômios semelhantes, certo? Ah, professor, mas por que eu preciso saber isso? Porque na hora que você for simplificar, que a gente vai já ver uma expressão algébrica, você tem que levar em consideração os monômios semelhantes. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos entender o que é um monômio semelhante, ó. 2x e 4x. Qual é a parte literal dos dois? É o x. Se a parte literal for igual, eles são chamados de monômios semelhantes. No caso aí eu poderia simplesmente somar 2x mais 4x, seria 6x, entendeu? Segundo exemplo, ó, 4xy e 6xy. A parte literal tá igual? Tá. É xy no primeiro termo e xy no segundo termo. Ou seja, são conhecidos como monômios semelhantes. Parte literal igual, monômios semelhantes, tá certo? No terceiro exemplo, ó, 10z e 50z. Beleza, é z no primeiro monômio e z no segundo monômio, somente. Automaticamente são monômios semelhantes. Eu posso fazer uma soma, eu posso fazer uma subtração entre esses monômios, tá certo? E a mesma coisa, ó, x, y, z e x, y, z. Ah, professor, não tem número, só tem parte literal. Se não tem número, a parte literal é 1. No caso, se eu fosse fazer a soma desses dois aí, ia dar 2x, y, z. Entendeu? Porque eu faria a soma de um com o outro. Tá bom? Só para vocês entenderem que para mim fazer a soma e a subtração de um monômio, a parte literal tem que ser igual. Se tiver alguma diferença na parte literal, eu não consigo fazer soma e subtração com esses monômios, tá certo? E chegamos ao polinômio, que é a outra classificação das expressões. Ó. Quando a expressão algébrica possui muitos termos algébricos, ela é conhecida como polinômio. Um polinômio nada mais é do que a soma ou a diferença entre monômios. É bastante comum o uso de polinômios no estudo de equações e funções ou na geometria analítica, para descrever as equações de elementos na geometria. Ou seja, vocês têm que aprender primeiro as expressões algébricas para assim dar início às equações, que é o que a gente vai fazer aqui, certo? Um polinômio é quando você tem dois monômios somando ou subtraindo, tá certo? Dois ou mais. Ó, no caso aí, ó, primeiro termo eu tenho 2x mais 4x. Isso aí é um polinômio, porque eu tenho dois monômios somando ou subtraindo. No caso, no segundo exemplo, ó, 4xy mais 6y menos 8z. Como é que eu chamo isso aí? É um polinômio, porque eu tenho três monômios, tanto somando quanto subtraindo, tá certo? Terceiro exemplo, ó, 10z menos 50y mais 2x. Outro polinômio, que eu tenho mais de um monômio.
Quando eu tiver soma e subtração nas expressões algébricas, eu chamo automaticamente essa expressão de polinômio, beleza? E o último exemplo, 4xyz menos 8xz. Isso aí também é um polinômio, porque está subtraindo. O monômio nós vimos que não tem soma e adição, ou soma e subtração, não é isso? Já no polinômio vai sim ter a soma e a subtração. Viu que tem um sinalzinho de menos ou de mais naquela expressão? É um polinômio. Se não tiver nem menos e nem mais, vai ser um monômio, ok? Essa é a característica mais importante dos dois. Ó, e como é que eu vou montar uma expressão algébrica, professor? É bem simples. Você vai ter que analisar a situação. Veja o exemplo do livro de vocês aí, ó, página 68. Ele deu a informação, deu o carro aí, a valor fixo inicial do carro é R$3. Cada quilômetro percorrido é R$1 e o valor por minuto é 20 centavos, ok? E no caso foi montada a equaçãozinha aí embaixo, a equação não, a expressão algébrica, tá certo? Ó, 3 é o valor inicial fixo, aquele valor ele sempre vai estar ali somando, beleza? Mais cada quilômetro equivale a R$1, mas eu não sei quantos quilômetros eu vou percorrer. No caso, quantos quilômetros eu vou percorrer vai ser uma das minhas variáveis, tá certo? Ou seja, quantidade de quilômetros eu botei ali como D. Beleza. Aí, mais, né, 0,2 é o valor por minuto, mas eu também não sei quantos minutos eu vou percorrer para realizar a minha viagem. Ou seja, é outra variável. Aí, professor, mas como é que eu acho o valor dessas variáveis? A questão vai te dar um certo valor, tipo, no caso, se eu percorrer 20 quilômetros em 10 minutos, 20 quilômetros em 20 minutos, aí no lugar do D você bota o 20 e no lugar do T também você bota o 20, porque você percorreu 20 quilômetros em 20 minutos, certo? Fazendo isso, você resolve a expressão algébrica. Primeiro a multiplicação ou divisão, o que vier primeiro, e depois a soma ou a subtração, ok? Geralmente a questão vai te dar um contexto, para você usar expressões algébricas, tá certo? Bem simples esse contexto. Ó, agora vocês vão ver como é que faz a simplificação, tá certo? Em uma expressão algébrica, quando há termos semelhantes, é possível realizar a simplificação dessa expressão. Por meio de operações com os coeficientes dos termos semelhantes. Nessa ocasião, você vai voltar lá e ver quais são os monômios semelhantes. Quando um monômio é semelhante, é quando a parte literal é igual. Ah, professor, mas por que eu preciso dessa informação? Porque você só vai poder exercer a adição e a subtração em termos que têm a parte literal igual. Repara, ó, que eu tinha toda essa expressão algébrica aí, certo? E eu coloquei colorido aí os monômios que são semelhantes. Eu coloquei de preto, somente esse primeiro aí, porque não tem nenhum outro semelhante. O 10x eu coloquei junto com o 5x, porque são partes literais iguais. Lembrando, o sinal que antecede, ele permanece com aquele número ali. Se eu for deslocar ele para qualquer outro lado, no caso aí o 5x, não tem um menos antes dele, para onde eu for deslocar ele, esse menos acompanha ele, certo? Mesma coisa aí do mais 5xy. Onde eu for deslocar esse termo aí, esse monômio, o sinal que antecede ele vai junto, certo? Ou seja, o mais 5xy de vermelho e o outro que está de vermelho é o menos 3xy. Parte literal igual, coeficiente, monômios semelhantes. E o y que está sozinho, deixei ele ali, não tem ninguém para fazer par não. Beleza, professor, eu vi quais são os monômios semelhantes, o que é que eu faço? Agora eu vou organizar eles pertinho. Deixei o 5xy ao quadrado aí sozinho. Aí eu vou juntar o 5xy menos o 3xy. Reparei que eu fiz essa junção, eles estão até de vermelho aí. Aí eu vou juntar agora o mais 10xy e o menos 5, ou o mais 10x e o menos 5x, que estão de verde. E o y, deixo ele de azul lá no cantinho porque não tem ninguém para fazer par. Show, professor, eu juntei. Agora você vai poder exercer a soma ou a subtração entre esses monômios semelhantes. O meu primeiro monômio aí é o 5xy ao quadrado. Somente desci ele lá, tá de pretinho, botei ele lá no final. E esse outro aí, os de vermelho, ó, o mais 5xy e o menos xy. Professor, como é que eu faço essa soma aí? Simples. Tu vai conservar a parte literal, no caso o x e o y, e vai exercer a operação somente nos coeficientes. Quais são os coeficientes? O 5 e o menos 3. Resolve essa operação. 5 menos 3
dá 2 e conserva a parte literal, que é xy, ficando agora mais 2xy, ok? A mesma coisa você vai fazer com mais 10x e o menos 5x. Vai conservar o x, que é a parte literal, e vai fazer a operação somente nos coeficientes. O coeficiente é o 10 e o menos 5. 10 menos 5 vai dar 5. Conservando o x, que é a minha parte literal. Vai ficar no 5x, ok? E o y aí, professor? O y eu faço só descer ele porque não tem ninguém que eu possa fazer nada, ok? Chegando nessa última linha aí, na simplificação máxima. Porque como não tem mais nenhum monômio semelhante, eu paro aí. Eu acabei de simplificar toda aquela expressão que eu tinha nessa aí de baixo, final. Somente isso que vocês têm que fazer, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá certo? Só uma introduzinha sobre expressões algébricas, tá certo? Para vocês terem um pouco mais familiaridade com variáveis e termos literais, tá certo? Próxima aula vamos ver sobre sequências numéricas também, que é bem importante. E eu acho que após isso nós entramos já na nossa equação, tá bom? Vamos com calma, resolvam as atividades, tá certo? Que foi pedido. Não deixem de fazer as atividades, por quê? Porque as atividades elas são para afirmar o conteúdo na memória de vocês. Vocês fazem as atividades que o professor manda, você pega a prática e assim vai ficando cada vez mais fácil para vocês, tá certo? Qualquer coisa, falem comigo que eu vou ajudar no que eu puder, tá certo, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser.